Olá, estamos de volta para mais uma videoaula do curso de ensino remoto do Cefet-RJ, né, a disciplina de cálculo a várias variáveis, equivalente a um cálculo 2. Né? No último vídeo nós falamos de algumas superfícies, basicamente falamos do paraboloide, né? E agora a gente vai dar continuidade para a gente falar do gráfico do cone. Tá? Vamos aproveitar as ideias que a gente usou no vídeo anterior, né? Então, na maioria das vezes, né, a gente vai considerar o z como sendo uma função de x e de y. Tá? Então, lembrando que a gente está trabalhando o gráfico de duas variáveis, porque nós temos x, y no domínio, no R2, né? E z como sendo uma variável dependente de x e y, seria a sua respectiva imagem. Então, forma um trio, né? As duas primeiras componentes no domínio, a terceira na imagem, onde esse trio vai formar o gráfico da superfície. Ok? Bom, vamos ver o nosso cone. Vamos falar primeiramente de um cone padrão, né? Repare que a única diferença que a gente usou do caso anterior, né, do paraboloide, a gente introduziu aqui uma raiz quadrada. Isso deforma o gráfico completamente e ele deixa de ser um paraboloide. Então já é uma primeira lição que a gente tira, é que se tem raiz quadrada, não pode ser paraboloide, né? Agora, a gente vai ver que também tem uma infinidade de gráficos que tem raiz quadrada e nem por isso vai ser cone. Mas para ser cone tem que ter raiz quadrada, então isso é fato, tá? Mas nem todo cone vai ter uma raiz quadrada, mas nem toda função que tem raiz quadrada vai ser cone. Ó, vamos seguir o mesmo roteiro, né? O roteiro que a gente seguiu para construir o modelo padrão de paraboloide, que seria encontrar o domínio, a imagem, curva de nível e interseções com os planos x, y e y, z. Só relembrando que isso não é o suficiente para construir qualquer gráfico de função. A gente está pegando funções relativamente simples, funções simétricas, né? Obviamente com mais recursos de, por exemplo, derivadas parciais, derivadas parciais de ordem superior, onde a gente vai aprender a calcular máximos, mínimos, pontos de cela. Isso ajuda a construir gráficos mais elaborados, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente está usando elementos mais primitivos, mais simples, né? Usando a simetria do gráfico, tá? Bom, o fato de ter incluído uma raiz quadrada pode trazer uma preocupação com relação ao domínio, porque a gente sabe que dentro de uma raiz quadrada eu não posso ter coisa negativa quando a gente está falando de funções reais, né? Se a gente estivesse falando de funções complexas, aí a história seria diferente. Mas nesse momento, nós, nesse curso, falamos de funções reais. Mas repara que a última coisa que eu irei fazer é a raiz quadrada, né? Por hierarquia de operações, primeiro a gente vai fazer os quadrados, depois somar e depois extrair a raiz quadrada. Repare que essa coisa que está aqui dentro é justamente parecido com o que estava lá no paraboloide, né? Essa aqui é sempre maior ou igual a zero, né? Então, na hora da gente calcular a raiz quadrada, se der zero, a raiz quadrada de zero é zero. Se der positivo, raiz quadrada de número positivo vai ser positivo. Repare que o sinal dessa conta já está aqui na frente. A gente não coloca, mas ó, o resultado vai ser ou positivo ou zero, caso eu esteja calculando, analisando o ponto 0, 0. Então o domínio não mudou. Nosso domínio continua sendo todo R2. Eu posso pegar qualquer ponto do plano, colocar aqui, que não vai causar problema nessa função, tá? A imagem, ele vai estar contido em R, né? Mas repare que pelo sinal aqui na frente da raiz, não tem como ter imagem negativa. Se eu tentar igualar isso aqui a um número negativo, a gente não vai ter solução, uma vez que a raiz quadrada ou vai ser zero ou vai ser positivo, uma vez que o sinal aqui na frente é positivo, tá bom? Então a gente vai chegar à mesma conclusão, que o nosso domínio, a nossa imagem é o R+, ou seja, a imagem parte do zero até mais infinito, né? Aberto no mais infinito. Posso colocar um parênteses ou um colchete virado para o lado de fora, tá? A gente vai confirmar essa parte da imagem quando a gente analisar as curvas de nível. Vamos supor que z é igual a k, onde k é uma constante, né? O nível k, então k é 0 é nível 0, k igual a 1 é nível 1. A gente teria a seguinte situação. Eu iria igualar a função igual a k, trabalhando dos dois lados aqui, elevando ambos os lados ao quadrado. Eu teria aqui um k ao quadrado, aqui ficaria a raiz quadrada, e aqui eu posso escrever que x² mais y² é igual a
K ao quadrado. Isso aqui é uma equação de uma circunferência centrada na origem e raio K. Então o centro aqui no caso é o ponto 0, 0 e o raio é K. Então isso aqui é o centro, isso aqui é o raio, tá? E aí, então a gente já tira a primeira lição, que a gente vai concluir que isso aqui é um cone, mas ele já de cara vai ser um cone circular, pois as suas curvas de nível são circunferências, nesse caso aqui, centrada na origem, né? É como se eu tivesse a seguinte situação, né? Muito parecido com o que aconteceu lá no paraboloide. Faça um esforço, imagine que isso aqui é uma circunferência, né? Não estou usando o compasso, mas é só para ilustrar, né? Lá no paraboloide, quando a gente fazia K igual a 0, né? Isso aqui, se o K for 0, só tem solução única, que é o ponto 0, 0. Então, isso aqui é a curva no nível 0. Mesma coisa lá no paraboloide, quando a gente fazia Z igual a 1, aqui 1 ao quadrado vai ser 1. Então, é uma circunferência centrada na origem raio 1, que vai estar no nível 1. A coisa começa a mudar quando, por exemplo, se eu igualar Z igual a 2, né? Se eu igualar Z igual a 2, aqui vai dar 2 ao quadrado, vai dar 4. Vai ser uma circunferência justamente com raio. Lá no paraboloide, quando eu igualava Z igual a K, o raio era raiz de K, né? No nosso caso, não. Aqui, quando eu igualo Z igual a K, o raio é exatamente igual a K. Então, aqui é como se fosse 2. Aqui, por exemplo, seria a curva no nível 3. Por exemplo, lá no paraboloide, se eu igualo Z igual a 3, aquele paraboloide padrão, o raio seria raiz de 3. Para o raio da circunferência C3, eu tinha que fazer Z igual a 9, né? Lá no nível 9, eu tinha uma circunferência de raio 3, porque 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Mas aqui é diferente, né? Se eu vou igualar Z igual a 9, eu vou ter uma circunferência exatamente com raio 9. Bom, vamos analisar aqui na próxima slidezinho, como é que ficaria as interseções com os planos XZ e plano YZ, tá? Se a gente faz o y igual a z, y igual a 0, a gente vai ver a interseção dessa superfície com o plano YZ, né? Vamos analisar aqui, ó. Esse seria aqui o plano XZ, na verdade, né? XZ. Aqui embaixo, sim, que seria o plano YZ, quando eu faço x igual a 0. Então, levando na função aqui o y igual a 0, é como se a gente estivesse calculando a imagem de um ponto onde a coordenada x está livre e a gente especificou o y, né? Fazendo y igual a 0. Isso aqui daria a raiz quadrada de x ao quadrado, que a gente sabe muito bem que isso aqui é, por definição, a definição da função módulo de x. Então, tem o z igual a módulo de x, onde o gráfico seria algo desse tipo aqui, tá? Uma coisa interessante que lá no paraboloide a gente não precisou analisar, lá era uma parábola, aqui por ser um par de retas formando um V, vai surgir um ângulo que essa retinha faz com o eixo Z. Eu também poderia analisar esse ângulo aqui, né? A gente vai até concluir que esse ângulo aqui é o mesmo devido a esses coeficientes serem iguais a 1, né? Vamos ver, né? Obviamente aqui também é o mesmo ângulo φ devido à simetria da função modular em relação ao eixo Z, né? Obviamente aqui também o ângulo, vamos botar aqui 2 pauzinhos só para comparar, a gente vai ver que na verdade todos são iguais, nesse caso aqui, tá? O que a gente poderia fazer para analisar é escolher um valor aleatório. Suponha que eu peguei um A positivo, só para dizer que está do lado direito do eixo Z, né? Do eixo X, quer dizer. E aqui seria um menos A. Se eu calcular a imagem desse ponto, isso aqui daria módulo de A. Como eu estou considerando o A positivo, módulo de A vai ser A. Bom, daqui a gente pode extrair um triângulo retângulo, né? Onde, bom, vamos olhar esse triângulo aqui em cima, né? Vou pegar aqui assim o ângulo reto, aqui, né? Aqui como se fosse o eixo Z, aqui esse ângulo φ, né? Então o que a gente tem aqui é o cateto que está oposto ao ângulo φ, que mede A. E aqui no eixo Z é como se fosse o cateto adjacente, né? Então a gente tem um triângulo retângulo onde os dois catetos são iguais, né? Valem A. Eu até poderia calcular a hipotenusa aqui, mas não é necessário. Se eu analisar, por exemplo, o tangente do ângulo φ, isso aqui vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, a tangente de φ vai dar 1. Logo, φ é o arco tangente, né, de 1.
E a gente sabe, até consultando aquelas tabelinhas, né, lá de seno, cosseno e tangente, que pega aqueles ângulos famosos, o 30, 45 e 60, a gente vai ver que isso aqui vai dar π sobre 4, tá? Vou trabalhar sempre radiano, uma vez que a gente está falando de funções reais, tá? Nesse caso, isso aqui é equivalente a falar que é 45 graus, tá? Então, obviamente, aqui também vai ser π sobre 4, né? Aqui o φ vale π sobre 4. Bom, aqui, quando a gente vai olhar a interseção com o plano YZ, que a gente faz x igual a zero, vai dar a mesma situação, né? Isso aqui vai dar raiz quadrada de y ao quadrado, que vai dar módulo de y, e pela mesma conclusão que a gente tirou ali em cima, só mudou a letra, né? Aqui é xz, aqui vai ser yz. Esse ângulo aqui é π sobre 4, esse ângulo é π sobre 4, não precisa fazer as contas, porque na verdade vai ser análogo, tá? É como se a gente tivesse pegado o ângulo reto, que é π sobre 2, e dividisse ao meio, né? Então, π sobre 2 vai dar π sobre 4. Ok. Bom, vamos guardar esse, então, só lembrando que quando esse coeficiente aqui for 1, esse ângulo com eixo z, ele é π sobre 4. Então, respondendo essa pergunta aqui, né? Bom, então a gente agora pode juntar essas informações para construir o gráfico dessa função, né? Vou levar para o espaço, né? Aqui o x é como se estivesse saindo do papel. Aqui eu tenho o y e aqui eu tenho o z. A gente percebeu que quando eu fiz as interseções, por exemplo, com o plano YZ, isso aqui deu um conezinho, um módulo, né? Fazendo um V dessa forma, né? E quando a gente fez a interseção com o plano XZ, a diferença é que só mudou de posição, né? Então aqui é com o plano YZ e depois a interseção com o plano XZ, né? Como se estivesse saindo do papel aqui, né? Vindo para frente aqui, ó, saindo do papel, e uma outra perninha entrando lá, como se estivesse indo lá para trás, né? E encaixando aqui as curvas de nível, então no nível 0, no nível 1, no nível 2 e assim vai sucessivamente, né? A gente tem lá esse conezinho, né? A perninha encaixa lá, isso aqui está paralelo ao eixo X, tá? A gente tem mais ou menos uma cara de como é que é esse cone aí, tá? A gente até pode passar limpo, né? Fazer um desenho mais limpo e chegar a uma conclusão como é que é a cara desse cone, né? Então aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo Z. E já para trabalhar, pensando até lá na frente, quando a gente vai falando de integrais duplas e triplas, né? Lembrar que esse ângulo, bom, isso vai ser muito mais útil, esse ângulo aqui, quando a gente vai falando de por exemplo, integral tripla por coordenadas esféricas, né? A gente precisa analisar esse ângulo com o eixo Z, tá? Então vamos registrar aqui a forma dele, é um cone circular, tá certo? Por que ele é circular? Porque as curvas de nível são circulares. Assim como o caso lá do paraboloide, a gente pode fazer uma série de modificações nesse gráfico, né? A gente pode deformar, abrir, fechar, a gente pode refletir, virando para baixo, virando para cima, a gente pode mudar o centro das curvas de nível, né? E isso evita da gente toda vez ficar seguindo aquele roteiro de domínio, imagem, curva de nível, interseções com os planos x, y, z, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó, outros casos, né, que eu chamei aqui. Ó, eu somei uma unidade do lado de fora, né? Somar do lado de dentro muda a coisa completamente, né? Vamos somar do lado de fora. Então a gente tem esse cone padrão que a gente fez, é um cone circular. Repare que os coeficientes aqui na frente do x e do y também são iguais a 1, o que não vai afetar esse ângulo, né? Só que agora a gente adicionou uma unidade, porque isso aqui na verdade é o meu z. Então todo z subiu, por exemplo, a curva que estava no nível 0 vai para o nível 1, a curva que estava no nível 1 vai para o nível 2, e assim sucessivamente, tá? Então, na hora de desenhar esse gráfico, a gente vai mover ele uma unidade para cima, na direção do eixo z. Isso vai afetar, obviamente, a nossa imagem. O domínio não mudou, então ele veio aqui do nível 0 para o nível 1, né? O domínio não afetou, o domínio continua sendo todo R2, porque eu posso substituir qualquer ponta que, embora tenha raiz quadrada, essa conta aqui dentro nunca vai dar negativo, né? Só que a imagem agora, ela subiu, não é mais de 0 a mais infinito, não é mais o R+, ele passa a ser um intervalo que vai de 1 até
mais infinito, né? Quando eu esmagar isso aqui no eixo Z, ele vai cobrir todo esse pedacinho aqui que vai de 1 até mais infinito. E o domínio, lembrando que o domínio é a projeção quando a gente joga no plano XY, tá? Esse outro caso aqui, mesma coisa, eu peguei aquele cone original e multipliquei por menos. A gente, vou falar um pouquinho mais rápido, né? Não precisa fazer todas as etapas que a gente fez com parabolóide. O efeito é o mesmo, ele refletiu em torno do seu domínio, em torno do plano X e Y, tá? Então esse gráfico agora, bom, não vou falar do domínio não, porque ele não vai mudar, tá? Esse ângulo aqui continua sendo π sub 4, esse aqui vai ser π sub 4, só que ele agora está aqui para baixo, né? O domínio continua sendo o R2. O que mudou nesse caso aqui, que a imagem, ele passa a ser o R menos, né? Ou seja, ele vem de menos infinito, aberto, né? Até zero, fechado no zero, porque tem curva no nível zero, tá? Então, lembrando que o sentido é de baixo para cima, então é de menos infinito até zero e não de zero a menos infinito, tá? Bom, daí a gente pode fazer outras combinações. Por exemplo, esse caso aqui, eu estou combinando, pegando aquele cone padrão, né? Multiplicando por menos 1, ele vai virar para baixo e vou subir 3 unidades. Então ele vai ficar uma coisa assim, né? Ele virou para baixo e ele subiu aqui para o terceiro andar, né? Então aqui veio aqui 3. Então, vamos desenhar aqui uma curva no nível 0, só para a gente registrar esses valores, valores que a gente chama de valores relevantes, que é a interseção com os eixos, né? Com o eixo X, com o eixo Y e com o eixo Z. Então, X, Y, Z. A gente viu que ele vai cortar o eixo Z no 3, devido ele ter subido 3 unidades. E aqui é a curva no nível Z igual a 0, né? Porque vai bater no plano, isso aqui é o plano XY, tá certo? Então, quando a gente iguala isso aqui a 0, fazendo uma continha bem rápida, né? Se eu passar esse cara para um lado lá e levar ambos os lados ao quadrado, isso aqui vai dar x² mais y² igual a 3 ao quadrado. Da onde eu vou concluir que o centro continua na origem, né? E o raio é 3, tá certo? Bom, e aqui nesse caso, quem vai ser a nossa imagem? A nossa imagem vai ser o intervalo que vem lá de menos infinito e vai parar no 3. Fechado no 3 e aberto no menos infinito, tá certo? Se eu esmagar isso aqui no Z, vai cobrir todo esse pedacinho daqui de cima, tá? O domínio continua sendo o R2, então, no nossos casos, é uma característica de cone, né? Que o domínio precisa ser sempre o R2, não tem restrição no domínio. A imagem que vai mudando. Esse ângulo aqui continua sendo aquele π sub 4, equivalente a 45 graus. Bom, assim como a gente fez no paraboloide, vamos fazer também no cone. Se eu pegar essa mesma função aqui e traçar um módulo, né? Se eu pegar essa função, por exemplo, aqui, todo esse pedaço aqui, a gente tem que o Z é maior que 0. Toda essa curvinha aqui que está no chão, vou marcar aqui em outra cor, o Z é 0. Então, o módulo de 0 é 0 e o módulo de coisas positivas continua sendo a mesma coisa positiva. Agora, toda essa parte que está para baixo aqui, abaixo do chão, né, do plano X e para baixo, o Z é negativo. A gente sabe que quando a gente faz o módulo de uma coisa negativa, a gente multiplica por menos 1. E graficamente, quando a gente multiplica por menos 1, a gente reflete em torno do plano XY. Então, nosso gráfico vai ficar o seguinte, ó, essa parte onde o Z é 0 e o Z é positivo, ela não muda. O gráfico continua sendo igual, né? Então, aqui continua no 3, que é o Z, aqui continua sendo a curva passando aqui no eixo Y no 3, aqui também o X no 3, tá certo? E todo aquele pedaço que estava para baixo, ele vai virar, como se eu refletisse, né? Esse pedacinho aqui vai virar para cima aqui, tá certo? Então, é como se fosse aqui, ó, como se fosse um chapéuzinho também, como se fosse um chapéu de palhaço com uma aba infinita, né? Porque esse aqui vinha de menos infinito, agora quando virar para cima, ele vai de 0 para mais infinito. Então, esse aqui continua, né? Continua, vai subindo, vai lá para mais infinito, né? Então, o gráfico ele tem dois momentos aqui, como se eu colocasse a mão aqui dentro e tivesse um bico, como se tivesse um copinho de caldo de cana, né? Repara que a imagem, nesse caso aqui, ele vai ser todo R+, porque se eu esmagar esse gráfico no eixo Z, ele vai de 0 até mais infinito. Agora a gente fez uma alteração, onde nós colocamos coeficientes aqui diferente de
1, né? Até herdando o que a gente falou lá no paraboloide, a gente sabe que quando a gente multiplica uma função por um escalar, uma constante, a gente deforma, pode abrir ou fechar. E tem uma relação, né? Aqui a gente viu quando a constante é igual a 1, o ângulo que esse cone fazia com o eixo Z era π sobre 4. Agora, quando a gente multiplicar por uma constante maior que 1, a gente vai acelerar o crescimento. Então, na verdade, ele fecha, que ele cresce mais rápido para mais infinito. Então, ele fecha o cone, né? E quando essa constante ela é menor do que 1, ou seja, ela está entre 0 e 1, você meio que alivia o crescimento, ele cresce, mas cresce um pouco mais lento, né? A gente até poderia escrever aqui de uma maneira geral, fazendo assim uma f de xy igual a uma raiz quadrada. Vou colocar aqui um ax quadrado mais um y ao quadrado. Obviamente eu vou precisar considerar esse a não negativo, ou seja, um número que não pode nem ser zero e nem negativo, né? Não negativo não, estritamente positivo, tá? Para poder existir esse cone, porque se for negativo não vai ter solução, vai ser um conjunto vazio o gráfico, né? Então, quanto maior for o A, mais fechadinho está o gráfico. Quanto menor for o A, mais aberto, tá? A gente viu quando o A é 1, o ângulo é π sobre 4, né? Equivalente a 45 graus. E agora a gente colocou um A igual a 3, tá? A gente poderia até enxergar as curvas de nível, né? Se eu for, por exemplo, olhar as curvas de nível, vou colocar aqui, curvas de nível. Se eu fizer, por exemplo, Z igual a um nível K, obviamente pensando num K maior ou igual a 0, porque o sinal já está na frente da raiz, né? Então, nesse caso aqui, a gente aí vai chegar até a mesma conclusão, que a imagem é o R+, né? O domínio não alterou, o domínio é todo o R2, né? Devido nenhum ponto causar problema nessa função, tá? Mas quando a gente iguala essa função a uma constante K, vamos ver o que acontece, né? Com essa... Vamos fazer o seguinte, ó, vamos deixar isso aqui parado, vamos igualar isso aqui a um K, né? Se eu levar ambos os lados ao quadrado, vamos supor que eu resolva fazer assim, ó, vou levar a função toda ao quadrado, né? Só para a gente calcular dependendo de A. Quando eu levar ao quadrado, a raiz vai sumir, vai ficar aqui um ax quadrado mais um ay quadrado igual a um k ao quadrado. Colocando o a em evidência e passando para o outro lado, né? Isso aqui ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um k ao quadrado dividido por a, né? Obviamente, como eu estou considerando um a positivo, eu até poderia escrever isso aqui como um k dividido por raiz de a, e tudo isso aqui ao quadrado, né? Então, isso aqui são circunferências com centro na origem, e o raio seria k sobre raiz de a, né? Então, no caso lá inicial, nosso cone padrão, que a gente viu que o ângulo é π sobre 4, é porque quando a gente coloca o a igual a 1, raiz de 1 é 1, fica k sobre 1, o raio fica k. Então, no nível k, o raio da circunferência é k. Agora, quando a gente começa a aumentar esse a, por exemplo, ele é maior que 1, raiz de k, de um número maior que 1, vai ser um resultado maior, né, do que 1. Eu vou pegar o k e dividir para o número maior que 1. Em outras palavras, a gente está apertando o raio, né? Então, antes o cone fazia assim, né? Num determinado nível eu tinha um ângulo k, um raio k. Agora esse ângulo diminuiu, né? Meio que esse cone que ficou por dentro. Então a gente apertou, né? Por outro lado, se esse a está entre 0 e 1, quando eu fizer a raiz, o valor aumenta, né? Fazendo que, na verdade, o raio vai ficar maior do que o anterior, né? Então vai abrir o cone, tá? O mesmo vai acontecer aqui, tá? Bom, então, pelo menos estaticamente, a gente sabe que o cone ele tem a mesma cara, ele só fechou um pouquinho, né? E o que a gente precisaria fazer agora? Descobrir que ângulo é esse. Bom, eu coloquei o 3 aqui por ser um valor que vai dar um raio conhecido, mas se eu colocar um 7, um 9, um 100, e cada vez mais vai ficar mais fechadinho, e talvez seja um ângulo não trivial, mas que a gente consiga determinar lá, através de um arco tangente de um determinado φ, né? Mas com a igual a 3, a gente até pode fazer aquela interseção, né? Se eu fizer interseção, vamos colocar aqui interseção,
com um plano, ó, pela simetria, né, por ter dois valores iguais, né, e as curvas serem circulares, né, a gente viu isso aqui, as curvas são sempre circulares, então isso aqui vai ser um cone também circular, porque os coeficientes são iguais, né, esse aqui tem uma coisa desse tipo. A interseção com um plano, por exemplo, YZ, basta fazer o x igual a zero. Obviamente eu poderia fazer a interseção com o plano XZ fazendo y igual a zero, mas a conclusão é a mesma, devido à simetria. Então vamos fazer só com um para a gente não perder muito tempo. Então a gente calcularia, por exemplo, a imagem fazendo x igual a zero e deixando o y livre. Então a gente vai ter um z igual a uma raiz quadrada de 3 vezes zero ao quadrado, mais 3 vezes y ao quadrado. Aqui a gente pode colocar como raiz quadrada de 3y ao quadrado, que eu posso escrever como raiz de 3 vezes raiz de y ao quadrado, e aí a gente tem que o z, ele vai ser igual a raiz de 3 vezes módulo de y, né? Então antes, quando o a era 1, aqui ficava, não, se eu fizer a conta com esse cara aqui, né? Se a gente fizesse essa interseção aqui no mesmo plano aqui, né? Ficou um garrancho aqui, desculpe, né? Se eu fizesse no plano YZ, a única diferença é que daria raiz de A vezes módulo de Y, né? Bom, então quanto maior for o A, mais fechadinho vai estar o cone. Então a gente vai ter uma situação assim, ó, tem o gráfico no plano YZ, onde eu tenho aqui o módulo, né? A função z igual a raiz de 3 vezes módulo de y. Se eu pegar aqui o ângulo φ e fizer aquela historinha, né? Se eu escolher um valor aqui, né? Escolher um valor, vou botar aqui, não vou usar a letra A agora não, porque eu já usei aqui. Vamos supor que eu pegue um B positivo. Obviamente esse valor aqui, né? Vou escrever aqui do lado. Vai ser raiz de 3 vezes módulo de B, tá certo? Onde, se eu estou supondo que o B é positivo, vai ficar raiz de 3 vezes B. Daí eu tenho nosso triângulo retângulo aqui. E o triângulo retângulo, onde aqui é o cateto oposto, é o B, e aqui é o cateto adjacente ao ângulo φ, que nesse caso aqui é raiz de 3 vezes B. Daí aqui está o ângulo φ. Então a tangente de φ é cateto oposto ao ângulo φ, no caso aqui é B, dividido pelo cateto adjacente, que é raiz de 3 vezes B. Então corto B com B, vai dar 1 sobre raiz de 3. Se eu racionalizar, isso vai dar raiz de 3 sobre 3. Repare que já é aqueles ângulos famosos daquela tabela lá de 30, 45 e 60, né? Lembrando que aqui a gente está falando de funções reais, a gente vai trabalhar sempre em radiano. Então o φ, ele é o arco tangente de raiz de 3 sobre 3. Se eu consultar aquela tabela lá, ver a tangente que provoca o valor raiz de 3 sobre 3, a gente vai ver que é o π sobre 6, que é equivalente a 30 graus, né? Ou seja, antes, quando aqui era 1, era 45 graus, π sobre 4, ele fechou, diminuiu, ficou menor que 45, né? Então deu 30 graus. Então o ângulo diminuiu, o cone tem a mesma cara, aqui está o x, aqui está o y, aqui está o z. A diferença é que esse ângulo aqui passou a ser o ângulo π sobre 6, né? Que equivale a 30 graus, mas a gente sempre trabalha em radiano, tá? De maneira similar, a gente vai pegar esse cara aqui, que agora eu dividi por 3, né? Se eu fizer a conta, eu posso tirar esse raiz de 3 da raiz, vai ficar assim, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, dividido por raiz de 3, tá? As curvas de nível a gente vai ver que ela vai aumentar o raio, não vou repetir aqui pra gente ficar falando mais do mesmo, né? Mas se eu analisar a interseção no plano YZ, ou seja, com x igual a 0, a gente vai ter o f de 0y como sendo o meu z. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 0 ao quadrado mais y ao quadrado dividido por raiz de 3. Ou seja, em cima vai dar módulo de y, embaixo vai dar raiz de 3. Então, o que eu preciso fazer? Analisar o triângulo retângulo, né? O gráfico, ele é um gráfico de módulo de y. 1 sobre raiz de 3 é um número menor que 1, né? Porque raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Se eu pegar 1 dividido por um número aproximadamente 1,7, isso vai dar 0, alguma coisa. Ou seja, é como se eu tivesse um coeficiente menor que 1 multiplicando o módulo de y. Faz o módulo de y abrir um pouquinho mais, né? Então eu tenho um ângulo φ aqui,
Se eu escolher, por exemplo, aqui um valor que lá eu tinha chamado de B, eu vou chamar de A aqui. Tanto faz a letra, né? Posso usar qualquer letra. Pegando ele positivo, aqui está o eixo Y, aqui está o eixo Z. Esse cara aqui é a imagem, né? Se eu jogar aqui, vai ficar módulo de A dividido por raiz de 3, onde o A é positivo, então o módulo de A é A dividido por raiz de 3. A tangente de φ é cateto oposto, que é essa distância aqui, né? Que mede A. E aqui é o cateto adjacente, que é o A sobre raiz de 3. Né? Então a gente repete aqui o A e multiplica pelo inverso do denominador, que é raiz de 3 sobre A. Raiz de 3 corta com o A, corta com A, vai ficar raiz de 3. Então o φ é arco tangente de raiz de 3, que a gente consulta aquela tabelinha lá, vai dar π sobre 3, que é equivalente a 60 graus, né? Então a gente viu 3 situações, né? Uma quando o coeficiente era 1, né? O ângulo era π sobre 4. Quando o coeficiente era 3, deu π sobre 6, equivalente a 30 graus. E quando a gente multiplicou aqui por 1/3, né? Então, dividir por 3 é mesmo que multiplicar cada pedacinho por 1/3, a gente abriu esse cone num ângulo agora de 60 graus, só que em radianos é π sobre 3, tá? Então aqui eu vou colocar o Z, o Y e o X, tá? É importante lembrar desses valores. Obviamente, se eu tivesse colocado aqui um 7, ele estaria mais aberto, mas aí não seria um ângulo conhecido, tá? Mas é importante lembrar o efeito que ele faz. Também ainda lembrando, né, que agora, herdando até o que a gente fez lá no paraboloide, os coeficientes sendo diferentes, o que vai mudar é que esse cone, ele vai ser elíptico, onde as curvas de nível, se eu analisar, por exemplo, isso aqui igual a K, isso aqui fica a raiz quadrada de 9x² mais 4y² igual a 1K, né? Lá no nível K, lembrando que esse K não pode ser negativo, devido ao sinal que está na frente da raiz aqui, mais, já tá lembrando que essa imagem aqui vai ser o R mais, e o domínio vai ser todo R2, isso é uma condição até para ser cone. Cone não tem restrição no domínio, todos os pontos satisfazem, lá faz a função existir. Então se eu levar ambos os lados ao quadrado, isso aqui vai ficar 9x² mais 4y² igual a K ao quadrado, né? Só lembrando que eu levei aqui esse lado ao quadrado e esse lado aqui ao quadrado, então a raiz cortou aqui. Isso aqui é uma equação de uma elipse, que ela vai estar mais alongada, nesse caso aqui, onde está o menor coeficiente, é inversamente proporcional, né? Ela vai estar mais em pezinho assim, tá? E a simetria com relação ao centro aqui, que é o eixo 0, 0, tá? Obviamente isso vai depender do nível, né? Quanto maior for o K, mais abertinha vai estar essa elipse, tá? Por exemplo, se o K é 0, isso aqui é no nível 0. Se eu, por exemplo, pegar no nível, suponha que eu invente aqui um valor Z igual a 1, né? Se eu, por exemplo, pegar Z igual a 6, ela vai estar mais aberta ainda, né? Obviamente eu vou fazer fora de escala aqui, tá, pessoal? Vou fazer aqui um Z igual a 6, e aí os valores aqui a gente vai descobrindo, analisando a equação. A gente até pode dividir tudo por K ao quadrado aqui, para colocar naquele formato geral, né? Então aqui fica 9 sobre K ao quadrado, que eu posso até escrever assim, ó, x ao quadrado. Aqui eu posso fazer K ao quadrado sobre 9 ou K sobre 3 ao quadrado, né? Esse pedacinho aqui eu posso escrever como K sobre 2 ao quadrado. E aqui fica 1, tá? Da onde eu tenho aqui que esses valorezinhos aqui, né, são proporcionais, que é o A, né? O prolongamento aqui é K sobre 3. E aqui o B, ele é proporcional a K sobre 2, tá? Repara que dividir por 2 faz o valor ser maior do que dividir por 3. Dividir por 3 encurta, né? Então ele é mais estreito no X. Aqui não faz muito sentido, né? Falar de ângulos, porque esse ângulo varia em função como a gente rotaciona, porque as curvas não são circulares, são elípticas, tá? Mas a gente sabe que isso aqui vai ser um cone mais alongado no Y, tá? Então aqui as elipses, né, estão mais alongadas aqui no Y, uma vez que está um menor coeficiente aqui, tá? Então, aqui está o Y, aqui está o Z, tá? Então essa distância aqui é maior do que essa aqui, tá bom?
Vamos ver aqui uma outra situação, onde a gente vai deslocar o centro das curvas de nível, né? Repara que se a gente fosse analisar as curvas de nível, a gente igualar isso aqui a k, pegar essa função, que é o quadrado de x menos 1, o quadrado de y menos 2, igualar a k, né? Se eu levar ambos os lados ao quadrado, eu vou ter tudo que está dentro da raiz aqui igual a 1k ao quadrado. Então isso aqui vai ser uma circunferência centrada no ponto 1, 2, e o raio vai ser k, certo? Então o que a gente mudou foi o centro das curvas de nível, né? Que agora vai estar no ponto onde o x vale 1 e o y vale 2, tá? Então esteticamente, o que a gente fez com aquele cone? A gente tirou o centro daqui do ponto 0, 0 para o ponto onde o y vale 2. Então a gente movimentou para o lado, né? Esse cone vai fazer uma coisa assim, ó. Tá certo? Tá? Então o domínio é R2 e a imagem continua sendo o R-. Desculpa, o R+. Se eu projetar isso aqui lá no eixo Z, isso aqui vai cobrir todo esse pedaço aqui do chão para cima, tá? Lembrando que esse ângulo aqui, ó, continua sendo φ igual a π sobre 4, porque na verdade os coeficientes estão aqui na frente, né? É como se eu tivesse aqui, ó, 1 vezes isso, 1 vezes isso. Se eu coloco um 3 e um 3 aqui, isso aqui aperta, fecha para π sobre 6, não é isso? E se eu colocar aqui um dividido por 3 aqui, na verdade eu vou abrir, né? Então vai ficar aqui vai ficar um π sobre 6, se fosse 3, e se eu colocar aqui dividido por 3, ele vai abrir, vai ficar lá um π sobre 3, equivalente a 60, tá? Bom, e a gente também pode deslocar para cima, pegar esse cone que a gente acabou de fazer e subir ele 3 unidades, né? Então, ele estava com o vértice antes aqui no ponto 1, 2, 0. Agora a gente vai subir aqui, ó, 3 unidades. Então, desenhando em perspectiva, a gente vai subir aqui nessa direção, na direção do Z. Isso aqui vai ter que estar paralelo aqui assim, né? Só que aqui é o ponto de coordenadas 1 para x, 2 para y e z igual a 3. Então o cone parte daqui, né? Lembrando que esse ângulo aqui também não vai mudar, porque os coeficientes aqui, ó, é 1. A gente pode deformar isso aí. Vou botar aqui o π sobre 4, tá? O que mudou foi apenas a imagem, né? A imagem é um intervalo que vai cobrir todo esse pedaço aqui, né? Se eu projetar ele para lá, ele vai de 3, fechado no 3, até mais infinito, aberto no mais infinito, tá? O domínio não muda. O domínio é todo R2, tá? Então, de uma maneira, a maneira geral, analisando esse gráfico, a gente tem alguns valores aqui, né? Por exemplo, aqui eu posso analisar o centro das curvas de nível, que é o x0 e y0. Eu posso analisar os coeficientes A e B, lembrando que eu preciso, nesse caso aqui, para ser cone, a condição é que ambos sejam positivos, né? Se eu tiver sinais negativos, ambos negativos, nem tem solução, porque teria tudo ia provocar valores negativos. Se eu tiver sinais opostos aqui, não seria cone. Bom, ambos positivos, se eles fossem iguais, as curvas de nível seriam circulares, aí seria cone circular. E eles positivos, mas diferentes, faz o cone ser elíptico. E inversamente proporcional quando está escrito nesse formato. Onde está maior coeficiente, onde ele está mais apertado. E onde ele tem um menor coeficiente, onde ele está mais esticado. Tá? Esse C aqui também provoca uma deformação, já que ele está do lado de fora e também está multiplicando, né? Também tem um efeito parecido de abrir e fechar. Se o C é maior que 1, ele fecha. Se o C está entre 0 e 1, ele abre. E só lembrando que se o C for positivo, faz esse cone ficar virado para cima. Daí a imagem vai desse valor D para mais infinito, né? E se esse C é negativo, faz o cone virar para baixo. Então ele vem de menos infinito e vai parar nesse valor máximo aqui, D, tá? Esse seria, resumindo, os cones que a gente analisou aqui, tá? Então só para a gente fechar, vamos pegar aqui 4 exemplos, tá? Eu peguei esses dois aqui do lado esquerdo como sendo y em função da variável xy. Repare que mudou agora a ideia da gente pensar. Eu não estou tomando mais como referência o eixo z, né? O x e o z são variáveis independentes. O y é variável dependente. Mas olha a cara é a mesma. O z trocou o papel com o y, né? Então, o meu domínio não é mais o chão, né? Eu não olho mais para o chão. Na verdade, o meu domínio é o plano YZ. Então aqui está meu domínio, né?
E o meu y é, na verdade, a minha variável independente. Então, esse gráfico ele fica assim, ó, é o mesmo cone que a gente analisou lá no caso anterior, só que ele está virado para cá, ó. Tá certo? A imagem, nesse caso aqui, continua sendo o R+, só que a gente está tomando o eixo Y como referência aqui, tá? Por exemplo, aqui a gente pegou esse gráfico aqui de cima, multiplicou por -1, esse cone vai virar para lá, para o lado esquerdo, e depois vai somar uma unidade, ele vai andar para cá. A gente, numa tacada só, a gente consegue desenhar ele aqui, ó, ele vai partir do 1, aqui é o X, aqui é o Z, aqui é o Y, ele vai estar para cá, assim, né? Uma coisa assim, né? Tá certo? Então a minha imagem, nesse caso aqui, ele vem de menos infinito e vai parar no 1, né? Agora, em vez de esmagar no Z, a gente esmaga no Y, né? Vai cobrir todo esse pedacinho aqui, ó, né? De menos infinito. Então a orientação, lembrando que é da esquerda para a direita, né? Aqui fiz uma coisa diferente, né? Eu coloquei o X em função de YZ. Então o meu domínio agora, ele é o plano YZ. Então essa parede aqui, né? Então quando a gente pegou esse cara aqui, é como se tivesse um cone saindo do papel. Ao adicionar uma unidade, ele veio para frente aqui, né? Ele fica uma coisa desse tipo aqui, assim, né? Cobrindo todo esse pedaço aqui, ó. A imagem, nesse caso, vai dar de 1 até mais infinito, tá? Dá para fazer um monte de brincadeira aí, né? Aqui, por exemplo, eu escrevi uma equação. Uma equação que envolve x, y, z. Aí tem que ver o que é conveniente. Eu posso escrever, inclusive, isso aqui, que z ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado. Posso colocar uma raiz quadrada de ambos os lados. Para escrever isso aqui em função de x, y, né? A gente tem três situações. Eu posso isolar o x, isolar o y e isolar o z. Mas como todos estavam ao quadrado, a gente quer isolar pelo menos uma delas. Então eu posso escrever o z em função de x e y, ou seja, uma variável em função das outras. O y em função de x e de z, e o x em função de y e de z. Tá? Então nesse caso aqui, a raiz quadrada de z ao quadrado vai dar módulo de z, eu aqui não posso simplificar por ser uma soma, mas aqui vai dar duas soluções, né? Vai dar z igual a raiz quadrada desse cara, ou z igual a menos raiz quadrada, né? Então só lembrando que o z vai dar duas possibilidades, é o tal do z mais ou menos raiz quadrada. Parece que isso aqui é o cone virado para cima e esse aqui é o cone virado para baixo, tá? Isso aqui vai ser uma superfície, ela não vai representar uma superfície de uma função. É como se isso aqui fosse uma função, isso aqui fosse outra função, como se fosse uma f1 e uma f2. Mas ao representar a superfície que representa essa equação, é como se fosse um cone para cima e um cone para baixo, né? Então a gente teria uma coisa assim, né? Aqui está o x, aqui está o y, aqui está o z, tá? Esse ângulo aqui é π sub 4, mesmo vai acontecer aqui, ó, π sub 4, porque o coeficiente é 1, tá? Aqui é o y, aqui é o z, tá? Então dá para fazer uma série de brincadeiras aí, tá? No próximo vídeo a gente vai falar de outros gráficos, como por exemplo a esfera e também o elipsoide, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né? E nos vemos no próximo vídeo.